queridos irmãos, a paz do Senhor. Nesta oportunidade, eu gostaria de ser grato a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui em mais uma leitura diária. Nesta feita, nós estaremos substituindo o evangelista Gaspar Gonzaga. Grato a Deus por esta oportunidade, grato a Deus por fazer parte deste seleto grupo de homens e mulheres de Deus que estão responsáveis por esta leitura diária, dia após dia, de segunda a sexta-feira. Tem um irmão aqui, na quinta-feira tem a irmã Juliane, que está fazendo esta leitura diária. Grato a Deus pela vida dos nossos irmãos. Quero ser grato a Deus também pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, a qual Deus tem levantado para estar à frente desta obra, juntamente com sua família. Grato a Deus também pela vida dos vices-pastores, pastor William, pastor Antônio Bastos, pastor Jean Figueiredo, que é comentarista da nossa revista, e o pastor Ailton. Grato a Deus também pela vida dos comentaristas destas lições, das nossas revistas da Escola Bíblica. Homens que Deus levantou, homens que nós conhecemos. Eu gosto sempre de reiterar isso. O privilégio que nós temos de ter comentarista, de termos as nossas próprias revistas. Isto é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Nesta feita nós estaremos na lição de número 5, que é a doutrina sobre os anjos. Nós temos aprendido lições maravilhosas desde a primeira lição, que foi a respeito da Bíblia. Depois nós falamos sobre Deus, depois nós estudamos sobre Jesus Cristo. Depois nós falamos sobre o Espírito Santo, que é o Consolador. E nesta feita nós estaremos abordando o tema sobre anjo, que é angeologia, conhecido na teologia como angeologia. Somos gratos a Deus porque essas lições têm sido de grande aproveito para a nossa vida espiritual, para o nosso elevo espiritual. Nesta feita nós estaremos, como eu disse, a lição de número 5, doutrina sobre os anjos. E o texto aqui em referência é no Gênesis capítulo 24 e o versículo 40. A leitura diária de terça-feira está em Gênesis, no capítulo 24 e o versículo 40, que diz assim a palavra do Senhor. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Nós vimos aqui, meus irmãos, neste relato, na Bíblia Sagrada, Abraão dá uma incumbência ao seu servo, o servo mais antigo da sua casa, de não tomar. Abraão tem a preocupação nos seus últimos dias de vida de trazer para o seu filho Isaque uma mulher não daquela terra que eles estavam. E ele vai incumbir o seu servo de tomar para o seu filho Isaque uma mulher dentre os seus parentes. Por quê? Porque Abraão não queria que Isaque se casasse com aquelas mulheres daquela terra, com as cananeias. Nós vimos ali a preocupação de Abraão. Hoje, nos nossos dias, nós temos o conhecimento desta palavra como jugo desigual. O que Abraão não queria era que o seu filho se colocasse em um jugo desigual. Ele, sendo adorador dos deuses dos exércitos, do Jeová Jiré, e aquelas mulheres ali, as cananeias, adorando a outros deuses. E o que Abraão se preocupa? Olha, você vai até os meus parentes e de lá você vai tomar para o meu filho uma esposa, uma mulher. Nós sabemos, meus irmãos, que não dá certo a questão do jugo desigual. As pessoas, às vezes, elas arriscam: não, eu vou ganhar fulano para Jesus, depois fulano vai mudar, mas nós sabemos que isso pode acarretar em problemas para a vida dessa pessoa. Por quê? Por causa do jugo desigual. E aqui eu gostaria de falar, às vezes, até mesmo
em outras igrejas que não têm o mesmo costume que a nossa igreja. É bem verdade que as regras, há exceções, toda regra tem exceção, mas nós devemos ter este cuidado. Abraão teve este cuidado. E nós vimos aqui que acontece que o servo de Abraão vai, ele faz prova com o Senhor, e tudo aquele que ele faz de prova com o Senhor, dado o tempo nós não iremos discorrer, mas tudo aquilo que ele faz de prova com o Senhor acontece. E quando ele vai relatar ali aos parentes de Abraão, quando ele vai relatar Abraão, ele vai dizer, olha, o meu servo, o meu senhor, melhor dizendo, Abraão, me disse para que eu viesse a esta terra. E ele disse o que para mim? O meu senhor me disse, o Senhor em cuja presença estou. Abraão dizendo, o Deus em cuja presença eu estou. Coisa maravilhosa é o crente que tem a convicção. Coisa maravilhosa é o crente que tem a certeza de que a presença em cujo Deus ele está é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós achamos que o Senhor irá fazer. É bom você conversar com o crente que ele tem atitude, que ele tem confiança, que às vezes ele está passando por uma dificuldade, mas ele vai dizer, olha, todavia, ele vai dizer como Jó, todavia eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Meus irmãos, é maravilhoso nós conversarmos com um cristão que tem esta convicção. Olha só, Abraão vai dizer, o Deus em cuja presença eu estou. Ele fala com uma certeza. Ele não tem sombra de dúvida. Ele não fala, olha, eu acho que o Deus que... Não, ele está falando, ele está afirmando para o seu servo, o Deus em cuja presença estou e tenho andado. Abraão não só estava na presença de Deus, ele andava na vontade do Deus que ele servia. Porque às vezes as pessoas até estão na presença de Deus, como? Indo aos cultos, indo à igreja, indo a reuniões evangélicas, porque agora virou moda dizer que é evangélico. As pessoas às vezes até vão até a presença de Deus, mas essas pessoas elas não andam com Deus. Por quê? Porque aquilo que ela faz fora da igreja não reflete aquilo que ela é quando ela está na igreja, ou seja, quando ela está na presença de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que nós, enquanto cristãos, nós devemos estar em todos os lugares, tendo ciência e tendo consciência de que Deus está em todos os lugares. Então, essa presença que nós sentimos na igreja, este aconchego, este arrepio, nós devemos levar ela para o nosso cotidiano. Nós devemos andar, não só estar na presença, mas andar com Deus, andar fazendo a vontade de Deus. E o versículo continua dizendo, enviará o seu anjo contigo. Abraão disse, olha, o Deus em cuja presença eu estou e que eu tenho andado na presença deste Deus, aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, eu estou na presença deste Deus. Este Deus vai enviar o seu anjo para ir contigo e você vai prosperar em tudo que você fizer. Deus abençoe a cada um de nós, que nós tenhamos esta consciência de que os anjos são reais. Nós iremos aprender nesta lição a respeito dos anjos, que eles são reais, espíritos ministros do nosso Deus, conforme diz o texto áureo. Não são porventura todos eles espíritos ministradores? Eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão herdar a salvação. Quem é esses que irão herdar a salvação? Sou eu e é você. E os anjos são mensageiros de Deus para estar nos auxiliando quando for propício para eles o fazerem, quando houver uma ordem de Deus, porque os anjos só agem com a ordem do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus e que se o nosso bom Deus nos permitir,
Semana que vem nós estaremos aqui novamente com os irmãos. A paz do Senhor e fiquem todos na paz de Deus.